Olá, seja você aluno ou profissional de engenharia civil, de engenharia mecânica ou de arquitetura. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos fazer uma abordagem simples sobre os quantitativos de materiais utilizados no universo da estrutura metálica. Assim, vou trazer para você o cálculo de massa de uma chapa, de uma barra, mostrar diversas listas de materiais, como especificar os materiais, trazer abordagens sobre chumbadores, sobre telhas, quantitativo de telhas, quantitativo de pinturas, que vocês devem observar sempre que for computar sua lista de materiais. Isso é muito importante, essa aula é muito importante, pois ela traz todo um apanhado de aprendizagem ao longo de minha carreira, exclusivamente para você. Você vai ver em menos de uma hora o que é aprendido ao longo de uma carreira. E essa aula é muito útil para quem trabalha com orçamentação, com quantitativos, e todo engenheiro, engenheira, arquiteto, arquiteta deve fazer seu próprio quantitativo. Isso é uma obrigação nossa como profissional. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Ferramentas úteis para estruturas metálicas. Aula de número 5. Listas de materiais. Cálculos e especificações dos elementos. Item 1. Modelo 1 de uma lista de materiais. Bem, ao longo dessa aula eu vou trazer diversas listas de materiais e iremos debater ponto a ponto ao longo dessas listas e observar os erros, os acertos e tirar um aprendizado. Bem, indicação de perfil U laminado com bitola inteira. E note que para perfis laminados a quente, basta indicarmos a altura, né, no caso a bitola, a altura total a bitola, dividido por sua massa em quilos por metro. Se o perfil for simples, basta chamar perfil U, não precisa chamar perfil simples. Se o perfil for duplo, por outro lado, aí você deve chamar perfil duplo, para saber que são dois perfis, de costas ou de frente. Aí o colega vai saber na lista de fabricação, na planta, ele vai observar se são perfis de frente ou de costas um para o outro. Bem, essa é a forma de abordagem de uma lista de materiais básicas, onde nós temos o título, no caso, era um módulo de um totem, no caso, para letreiro e etc. A altura, no caso, desse módulo, então são vários módulos, são 6 módulos, vezes 1,5 metros e tem-se a altura do totem total. O Temos o elemento. Nessa coluna de elemento, é importante trazer especificação sucinta, ainda que sucinta, trazer o mais completinha possível, pelo menos os elementos necessários. Banzo, eu chamo de B, montante, M, diagonal, D, e assim por diante. E a chapa de ligação, sempre chamo de CL. O elemento traz essas especificações de cada elemento. O comprimento, sempre em milímetros, traz as dimensões de cada elemento em separado, indicado lá na planta de fabricação. A quantidade total de cada elemento, a massa unitária, no caso do perfil, multiplicado pelo comprimento unitário, por exemplo, o perfil de 4 por 8,03 multiplicado por 1.500 milímetros, você obtém 12,05 quilos. E a massa total de 48,18 quilos. E a área de pintura ao final em função do perímetro de cada perfil. Aqui tem um errinho nessa lista de materiais em que você tem um perfil duplo, ou de 4, e ao multiplicar tudo isso, 1,5 metros vezes 8,03, você não vai obter, no caso, vezes 2 por ser perfil duplo, você não vai obter 12,05, né? Você obtém 12,05, vamos multiplicar 8,03 vezes 1,5 metros vezes 1. Para um perfil, essa massa total está correta. Ao multiplicar essa massa unitária pela quantidade de 4, você obtém essa massa total de 48,18 quilos. Então, essa massa total ela foi computada considerando perfis simples e não perfis duplos. Então, muito cuidado, quando você tiver perfil duplo, você deve multiplicar 8,03 vezes 2 vezes 1.500 metros, aí você obtém a massa unitária de, no caso, um perfil duplo, chamar assim. Aí você multiplica esse perfil, no caso, vezes 2, multiplica vezes a quantidade total e você vai ter a massa total. Então, o que faltou multiplicar
Em suma, faltou multiplicar por 2, por 2 vezes. Esse tipo de erro, ele parece simples, parece raro, mas ele costuma acontecer. Então tenha muito cuidado ao perfil duplo, não sair multiplicando. Opa, é um perfil duplo, falta multiplicar por 2. Então coloque uma nota, uma observação que você já multiplicou por 2, ou algo do tipo, para que o colega do orçamento entenda. Opa, esse valor aqui já está considerando perfil duplo. Então essa é uma primeira observação de um item que parece bobo, simples, mas que ele vira e mexe, ele pode acontecer por uma falta de atenção. Então aqui a chamada do perfil U laminado, quando for perfil laminado, você sempre chama U ou C, estaria certo, um ou outro, pela sua altura total, 4 polegadas, pela sua massa em quilos por metro. Ponto. Basta especificar o perfil dessa forma. Agora o perfil laminado, um perfil L ou cantoneira laminado, com bitola fracionada. Por exemplo, um perfil L, no caso, com bitola fracionada, seria do tipo 1,5 polegada por 2,68 quilos por metro. Segue a mesma linha do perfil, é um perfil laminado, basta indicar a altura pela sua massa em quilos por metro. E a forma geométrica, lógico, e se ele é simples ou se ele é duplo. Se for simples, basta chamar perfil L. Se for duplo, chame perfil duplo L. Aqui da mesma forma, faltou multiplicar por 2. Foi computado nessa lista de materiais as massas, no caso 2,68 quilos por metro, vezes 1.878 milímetros, e obteve-se 5,03 quilos. Está certinho, mas é de um perfil L. Então, aqui no caso é um perfil duplo. Então, o que faltou já multiplicar por 2 aqui, poder multiplicar pela quantidade total e obter a massa total considerando dois perfis L. Então, muita atenção quando chamar perfil duplo e quando for computar. Então, na fração, quando tiver uma bitola fracionada, eu sempre chamei de ponto, mas pela norma americana e norma canadense, o correto é chamar por fração, essa separação. A gente separa como fração ou separa com espaço. Eu prefiro chamar com alguma coisa, pois o espaço ele é muito neutro, muito vago, a meu ver. Mas você pode chamar que está certo também, não está errado. Então, essa é a forma correta de chamar quando você tiver frações em polegadas. Como calcular a massa daquela chapa que está lá no fundo da nossa tabela? Eu trouxe de novo aqui o recorte, para a gente se lembrar dela. Como a gente calcula a massa de uma chapa dessa? Bem, o primeiro enfoque, quando você tem uma chapa, sempre tem que ter espessura em polegada, nunca em milímetros, chama em polegada, para evitar complicação na hora de multiplicar, converter. Algumas pessoas podem converter multiplicando por 25, outras por 26, mas o correto é uma polegada igual a 25,4 milímetros. Então, sempre chama espessura em polegada comercial. Não vai ter erro. A massa da chapa é igual. Você multiplica, no caso, a espessura, você transforma para milímetros, um quarto equivale a 6,35 milímetros. Por quê? 25,4 milímetros dividido por 4 equivale a 6,35 milímetros. Multiplica pelo peso específico do aço, 7.850 kg por metro cúbico sempre, e você vai obter a massa da chapa em 50 kg por metro quadrado, que é a massa geral de uma chapa de 1/4. Mas resta a gente multiplicar pelas dimensões, 34 milímetros e 102 milímetros. Aqui, muito cuidado, você está com a massa em metros por metro quadrado. As dimensões estão em milímetros. Converta direitinho antes de multiplicar. E você vai obter, opa, uma chapa de 1/4 com essas dimensões em torno de 100 milímetros, vai dar 0, alguma coisa. Então você já começa a ter uma noção. Caso você erre na conversão de unidades, você pode obter 4,3 ou 43, e vai ficar muito além do resultado correto. Então tenha noção do resultado. Além de fazer a conta de novo, conferir, recalcular 2, 3 vezes, sempre tenha esse bom senso, esse olhar do engenheiro, opa, bater o olho, opa, esse número está coerente com uma chapa de 1/4. Aqui é apenas uma demonstração de como se chamar chapas em plantas de fabricação. Eu venho dessa escola de plantas de fabricação e plantas de montagem. Eu não abro mão. Eu comecei assim e fui treinado assim. Ao longo de toda a minha carreira eu fui procedi dessa forma. Porque são plantas de fabricação, detalhes de duas chapas diferentes de um outro projeto. Planta de fabricação. Note que eu chamo a chapa, no caso, sempre a espessura em polegada. Note que meia polegada, 5 oitavos. As dimensões totais. Não interessa se a chapa tenha furos,
chanfros, recortes, sempre indique as dimensões de largura e comprimento total. Pois você vai comprar a chapa eh, por bobinas, chapa, você vai recortar a bobina, enfim. O colega não vai comprar essa chapa para você, vai recortar bobinas. Então, ele vai cobrar o aço que ele vier a comprar para poder fazer o corte e a dobra. Então, no caso, a chapa, você indica as dimensões totais. Sempre indicar as dimensões entre furos, entre furo e borda. Na parte de cima, na parte de furações, eu indico as furações em milímetros. E na parte de baixo, eu indico conectores. No caso, aqui tem chumbadores e aqui tem parafusos. Eu indico os parafusos, no caso, em polegadas e os chumbadores também em polegadas. E a escala 1:5 ou 1:10 são excelentes escalas para se trabalhar a planta de fabricação. Qual o percentual devido à perda para a pintura? Bem, na nossa lista de materiais tinha lá no finalzinho, no final da tabela, uma praxe minha, eu sempre trago a área de pintura para o cômputo do quantitativo de materiais. A pintura deve ser quantificada, pois os perfis e chapas receberão, lógico, um banho em tanque de galvanização a fogo, com zincagem ou o que for, e ou pintura. Então você precisa ter a área de pintura para indicar para o fornecedor, para o fabricante, montador e etc. Então, a área de pintura, você computou, ótimo, está lá. A área de pintura de um módulo e a área de pintura de todos os 6 módulos que constituem o totem. Essa área de pintura total, ela está sequinha. Está certinha, está sequinha. Basta obter os perímetros de cada perfil, você obtém a área de pintura. Porém, ao multiplicar por 15%, ao adicionar 15%, devido a perdas, você vai obter um valor de 98,67. Assim, você coloca uma notinha embaixo da lista de materiais, indicando que aqui você não considerou 15%. Mas ao colocar a nota área de pintura levando-se em conta 15%, o colega vai perceber, opa, embaixo já tem um valor considerando 15%. É importante você frisar se esses valores já consideram perdas ou não. Caso não, coloque o valor dele já com a perda na parte de baixo. Aqui uma camada a mais de pintura, uma camada a menos, acaba gerando esse valor. Esse valor, 15%, eu obtive com técnicos antigos, trabalhando com muita gente antiga. Hoje estão aposentados, enfim. É muito difícil obter esses valores, com firmeza, com confiança. Modelo 2 de lista de materiais. Aqui é um outro modelinho de lista de materiais. Observe os elementos de uma coluna bem eh, discriminados, o comprimento em milímetros de cada elemento, a quantidade, a massa unitária e a massa total. E faltou área de pintura. No caso, era para uma cobertura, um projeto de uma estrutura de cobertura. Note que para perfis formados a frio devem ser indicadas todas as suas dimensões. Exemplo, um perfil duplo U enrijecido, U 150 por 60 por 20 por 3. Esse 20 é porque ele é enrijecido. Se fosse simples, você teria a altura pela largura pela espessura. Como é um perfil enrijecido, você vai ter uma quarta dimensão, que é a altura do enrijecedor, do enrijecimento, da aba enrijecida, chamar assim. Então, perfil U enrijecido. É um perfil simples. Se fosse perfil duplo, eu chamaria perfil duplo U enrijecido. Aí teria que multiplicar por 2 a massa unitária e depois multiplicar vezes 3 e obter a massa total. Tenha muito cuidado quando indicar simples e duplo e conferir a conta novamente. Para barras, indique seu diâmetro sempre em polegada, seguida de seu comprimento. Por exemplo, barra ASTM a 36. O aço ASTM a 36 é utilizado para barras, não só para perfis. Com seu diâmetro de 3/4 de polegadas, nunca em milímetros, comprimento também em milímetros. No caso CL4, estou indicando que chapa da planta de fabricação ou do projeto de montagem essa chapa está ligada. Então é bom chamar a nomenclatura dela. Que chapa é essa? Para que o colega que for conferir no orçamento, ele realmente verifique se ela existe ou não existe. Ou se não tiver indicações, vai perguntar para você. Vai te telefonar, que chapa é essa? Onde essa chapa está localizada no projeto? Eu não identifiquei. É importante. Modelo 3 de uma lista de materiais. Seguindo aqui uma outra lista de materiais de um outro projeto verificado. Aqui o colega indicava a posição dos perfis, a quantidade, no caso, o tipo de perfil. O material ele chama detalhado perfil, equivalente em polegadas, ou seja, tem um perfil que chama os perfis chapas,
indicados em milímetros, eu não recomendo. Aqui no caso, seu equivalente, 3/4 por 250, 1 polegada por 360 e assim por diante. 16, 5/8 por 230, 10, 3/8. Enfim, seu equivalente. Eu prefiro chamar, sempre recomendo, com esse ensinamento antigo, sempre que for chapa, barra, sempre chame a espessura ou o diâmetro sempre em polegada. Aqui o comprimento, no caso em milímetros, unitário, o comprimento total, metro quadrado, o peso unitário em quilos. Aqui você não chama quilograma-força, chama quilos. Quilograma-força é para aplicações de forças. Então, o peso unitário você vai chamar em quilos. E o peso total em quilos, e também, no caso, ao multiplicar pela quantidade total. Então, o peso total calculado e a área de pintura. Aqui, a área de pintura, você observa que gera dúvida. Será que já está computada a área de percentual devido à perda ou não? É importante. Então, você vai ter que ligar para o colega e perguntar: esses 19 metros quadrados já considera perda de 15%? Ou alguma perda que você considerou? Então, sempre ligue, converse amigavelmente. Nunca chame ninguém de burro, está errado. Não. Ligue, converse, pergunta: você já considerou perda? Qual percentual foi considerado? Enfim, nós somos colegas, sempre de networking. Sempre procure construir um networking amigável. Observe que nessa lista foi computada a massa total e a área de pintura, né, como já mencionei. É sempre recomendado computar esses dois quesitos em sua lista de materiais final. Então, ou seja, os perfis e chapas receberam proteção por galvanização e pintura. Então, sempre indique a área de pintura, é importante. Aqui é uma recomendação minha para proteção por galvanização. Recomendo muito o website da empresa ICZ Sast. Eles são fenomenais em quesitos de galvanização a fogo. Vocês podem tirar dúvidas com eles, são muito, muito feras. E para o CBCA, para proteção por pintura, recomendo o website do CBCA, se você não conhece, é o Centro Brasileiro de Construção em Aço. Então, a área de pintura, no caso, com 15% de perda, equivale a 21,35 metros quadrados. Ou seja, eu adicionei 15% em cima desse valor e basta ter uma notinha dessa. E o orçamentista vai perceber, olha, assim, já percebi, aqui ele considerou a área de pintura. E aqui embaixo está a área de pintura com a perda de 15%. Ótimo. Aqui ainda dando enfoque nessa lista de materiais, que eu falei anteriormente, recomendo sempre chamar chapas, nunca em 19 milímetros, nunca em milímetros. 3/4 equivale a 19,05 milímetros, que é 25,4 vezes 3 dividido por 4. Então, não chame em milímetro. E pode se chamar de 19, 20, não é legal. Chame 3/4, que é a espessura em comercial, em polegada, e você estará coberto. Para o perfil L, de abas desiguais, mostrado neste caso, adicione a sua massa entre parênteses, no chamada de sua espessura em polegada. Temos aqui um perfil L102 por 89 por 10. Eu chamaria a espessura dele em polegadas, não chamaria 10. Eu chamaria de 3/8, como o colega chamou aqui. As dimensões tanto faz chamar em polegadas ou em milímetros, mas a espessura eu sempre chamo em polegadas. E entre parênteses, eu gosto de sempre pôr o perfil L, um perfil laminado, então, aí, o colega não está indicando a espessura, por ter abas desiguais, tá tudo direitinho, vai ter 102 por 89, tem duas dimensões desiguais. Se fossem abas iguais, bastaria chamar uma dimensão 102 ou 89, se fossem abas iguais. Não precisaria chamar a espessura, bastaria chamar a aba pela sua massa, como a gente viu na lista dos materiais 1, mas você pode chamar, fica uma certeza a mais, uma segurança a mais. Pode chamar a dimensão pela sua espessura. E, entre parênteses, chamar, no caso, essa massa em quilos por metro. Então, aqui, 3/8 significa 9,5 milímetros e não 10. Cuidado. O colega chama de 10 milímetros. Essa é a confusão. Alguns podem chamar de 9, outros de 10. Chame de 3/8, para não ter dúvida quando for espessura, etapa, espessura de perfil. Aqui é apenas uma elucidação, assim como eu trouxe para a chapa de ligação, como eu detalho um perfil L na planta de fabricação. Aqui o rebatimento da vista, desse perfil L pelo DIEDO brasileiro. As dimensões, no caso, por exemplo, sempre amarro as dimensões entre furos e bordas, entre furos e furos, entre furos. Quando sempre tiver um furo, eu sempre chamo, no caso, o furo, eu costumo chamar em milímetros, e o conector,
que vai ser inserido nesse furo, eu chamo em polegadas, pelo seu comprimento, sua especificação, seja um parafuso, uma barra e assim por diante. Escala 1 para 5 é uma ótima escala para trabalhar desenho de fabricação. De 5 para 10, né, você fica a seu critério. Aqui então apenas uma amostragem de como chamar um perfil L numa planta de fabricação. Continuando ainda nessa lista, para o chumbador especifica o diâmetro em polegadas seguido do seu comprimento. Se o comprimento do chumbador ultrapassar o limite permitido pela managem ou um piso, o mesmo vai estourar. Por exemplo, aqui é um caso de um piso em que o chumbador estourou. Por quê? Ele tinha um comprimento, essa laje tinha 10 centímetros de espessura. Note que o chumbador, ele tem, por exemplo, a gente mede da, no caso eu teria que considerar a chapa, a espessura da chapa. Sem considerar a espessura da chapa, o chumbador ele mede de 2 centímetros pela trena até a sua ponta, 9 centímetros. Então, 9 menos 2, 7 centímetros de chumbador dentro de uma laje de 10 centímetros. Em função do seu diâmetro, não é um comprimento adequado, não tem uma folga entre a ponta do chumbador e o fundo da laje. Isso não é legal. Então, fica aqui a ressalva que os chumbadores devem ter comprimentos tendo vai ter o seu comprimento, o seu diâmetro inserido na laje, e também deve-se ter uma distância entre a sua extremidade de embutimento até o fundo da laje ou do piso, de forma a, a, a resistir, de forma a precaver a laje de ter esse estouro, de ter essa pulsão no momento de um impacto, alguma coisa. Então, aqui uma empilhadeira simplesmente abalroou e, no mínimo esforço, ele já estourou. Então, tenha muito cuidado ao especificar chumbadores e sempre indicar essas dimensões que eu vou mostrar para vocês. E faltou naquele chumbador. Para chumbadores mecânicos, recomendo lá no meu livro a distância entre os chumbadores 10 vezes o diâmetro. Hoje em dia, os catálogos pedem 12 vezes. Eu sempre considerei 10 vezes, são os mesmos chumbadores desde sempre, mas pode considerar 12. E 5 vezes o diâmetro entre o eixo chumbador e a borda, e hoje em dia se considera 6. De um tempo para trás, cá se considera 6. 6 ou 5 aqui está correto, está seguro. 10 ou 12 aqui também está seguro para chumbadores mecânicos. E nessa distância entre o fundo do chumbador e o fundo, entre a ponta do chumbador e o fundo do piso da laje, no caso do piso do pavimento, como na foto anterior, ou de uma laje de concreto armado, por exemplo, eu nunca tive esse valor. Confesso que eu sempre liguei e mandei e-mail para fabricantes, enfim, eu nunca obtive esse valor, não vou citar aqui nomes de empresas, mas 2005, 2010, ao longo de todo esse período, eu nunca obtive esse valor. Então, fazendo estudos, eu mesmo cheguei no valor 5 vezes o diâmetro e estaria coerente. Isso aqui foi um estudo meu e eu comecei a adotar dessa forma. Pelo menos eu tinha alguma segurança, alguma coisa para construir, uma coisa palpável. Caso contrário, se essa distância não for atendida, é, vai acontecer o que aconteceu na foto anterior. Vai haver uma punção, um lascamento do concreto, o chumbador vai ser expulso e não vai ter função nenhuma. Para chumbadores químicos, que é diferente do chumbador mecânico, essa distância entre eixos diminui e essa distância entre borda e eixo do chumbador também diminui. Diminui de 10 para 6 e de 5, né, para 3. Né? Seria 5 ou 6 para mecânico, que é para 3, seria 12 ou 10 para mecânico, para 6. A distância entre ponta e fundo eu mantenho da mesma forma, 5 vezes o diâmetro. Aqui é uma referência da Hilt do Canadá. Sem querer, eu vasculhando, eu encontrei que eles fornecem essa dimensão mínima. Não sei a partir de quando isso começou a ser fornecido. Depois eu vi que na Hilt do Brasil também tem essa dimensão mínima, mas muitos dos fabricantes eu ligava e ninguém me fornecia esse valor, eu não encontrava em catálogos. A gente encontrava distância entre chumbadores, mas nunca profundidade. Aqui pela Hilt, por exemplo, para chumbadores com diâmetros de M8, M10. Aqui é uma especificação métrica, M8, M10, qual é 8 milímetros, 10 milímetros. Por exemplo, M10 é uma linguagem internacional métrica em que o diâmetro do conector ele vai ter no máximo 9, e uns quebrados milímetros, que seria aproximadamente 10 milímetros. 12, o diâmetro máximo seria 11,900 e não sei quantos milímetros, ou seja, 12 milímetros. Então, seria, poderia dizer 8 milímetros, 10 milímetros, chumbador de 12 milímetros e assim por diante. O diâmetro do furo
é um pouquinho maior, pois você faz um pré-furo no concreto, depois bate com o martelinho, insere o chumbador. Essa profundidade H1 é de embutir, é o comprimento, no caso do chumbador H1, até a ponta do furo. Note que tem uma altura efetiva e tem uma altura até a ponta do furo. Considerando essa extremidade do furo mesmo, brocado, enfim, foi utilizada uma broca e fez um pré-furo, então obteve tem essa dimensão, profundidade máxima de 80 milímetros, H1, H mínimo 120 milímetros, por exemplo, recomendado para o M8. O M8 vai ter uma profundidade de embatimento de 80 milímetros e recomenda-se ter uma espessura de laje ou um piso de concreto com 120 milímetros. E assim por diante. Para cada um você vai ter um comprimento do formador e essa informação da espessura da placa de concreto, da laje de concreto. Então, ao subtrair H1 de H mínimo, você obtém um valor que é justamente 5 vezes V. Quer dizer, o valor que eu considerei por mim mesmo, ao longo de toda a minha carreira, sozinho, é, já que eu não obtinha isso de ninguém, literalmente, 5 vezes D. Dependendo de alguns fatores, eu vi nessa tabela que ele aumenta de 5 vezes D até 7,5 D, 7,5 vezes D. Então, a partir de 5D, tá bom. Então, eu considero 5 vezes D, ou 7 vezes D, 8 vezes D, enfim, para essa distância entre a ponta do furo feito para receber o chumbador até o fundo da sua laje, até o fundo do seu piso de concreto armado. E você vai estar seguro. E vai evitar aquilo que aconteceu na foto, aquele estouro. Modelo 4 de lista de materiais. Essa aqui é uma outra lista de materiais. É interessante essa nuvem. Quando você perfaz alguma modificação no projeto, você não precisa, eh, e você reenvia para o cliente, no caso, fez uma modificação na revisão A, já enviou a revisão para o cliente, você fez uma revisão depois, e você precisa enviar novamente para o cliente, pois houve uma modificação. Então você faz uma nuvem e apenas indique onde houve a modificação, e a ela vai ser atrelada a revisão B. Então a nuvenzinha, a cloud, né, no AutoCAD, ela ajuda muito nessa consonância de observar onde foi modificado, poder seguir para a revisão B. Então aqui a nuvenzinha ela é sempre útil para arquitetos e engenheiros. Perfis de laminados indicados por sua altura e massa. Aqui são perfis de laminados de chapa quente, chapa grossa, perfis de laminados a quente, chapa grossa, perfis de W. Então sempre a altura, ou a bitola, que é a altura total do perfil, por sua massa em quilos por metro. Um perfil 310 milímetros de altura por 52 quilos por metro. Um perfil 310 milímetros de altura por 23,8 quilos por metro. Basta isso para indicação de perfis laminados, seja perfil U, perfil W, perfil I, não importa. A altura pela sua massa já é suficiente. Continuação da tabela anterior, é interessante essa tabela, pois ela indica também a quantidade. No final, ela traz uma notinha e para para as barras, e para os parafusos, ele pede 2P, 2AL e 1AP. O que seria isso? Seria duas porcas estavadas, com duas arruelas lisas e uma arruela de pressão. É sempre importante você, sempre que você for indicar parafusos e barras em esses materiais, você indique quantas porcas, arruelas lisas e arruelas de pressão cada um desses elementos vai ter. Isso é muito importante. Aqui na barra faltou indicar porcas e arruelas, pois é necessário sempre indicar. Chapas de ligação, no caso, CL, chapa de ligação, sempre uso esse termo, CL, chapa de ligação. Chame uma legendinha na nota, indique CL igual chapa de ligação. No caso, a espessura em polegadas da chapa por suas dimensões em milímetros para cada chapa. Aqui temos uma barra e o parafuso. Pela tabela anterior, as barras e parafusos estão indicados de modo correto, com seu diâmetro, no caso em polegadas, seguido o seu comprimento. Aí pode ser em milímetros, pode ser em polegadas, não tem problema. Porém, tanto para barras, né, quanto para parafusos, recebem porcas, arruelas lisas, arruelas de pressão. Então, sempre tem observação. Ao indicar, no caso, 2P, AL, AP, chame uma legendinha e fale o que que é o P, o que que é o AL, pois o colega que vai ler sua planta, ele não necessariamente precisa saber o que que é P e AL, você precisa trazer uma legendinha. Aqui no caso dos enrijecedores, eles são placas. Então aqui na lista de materiais foi trazido um enrijecedor e por ser uma placa, foi chamada a sua espessura em polegadas, dimensões em milímetros.
Então, sempre indique o chumbador, o enregistrador com a sua dimensão em polegadas. Aqui, por exemplo, vamos aprender como dimensionar, como chegar nesses valores de dimensões 70 por 287 milímetros. O chanfro, sempre que você tiver um registrador, você sempre indica na planta de fabricação chanfro 20 por 20 ou 30 por 30. Um dos dois já é suficiente. Você vai fazer um recorte, no caso aqui, de 20 por 20 ou de 30 por 30. Por quê? Para você fugir da mísula, do raio de concordância do perfil laminado. Então, sempre preveja em seu envelhecedor um chanfro 20 por 20 ou 30 por 30 para evitar, no caso, obstrução com raio de concordância dos perfis laminados. Então, você vai ter um encaixe razoavelmente direitinho. E essa folga de 5 milímetros eu aprendi ainda na Roon, ainda com técnicos e engenheiros, em que o perfil L, ele tem uma variaçãozinha de fabricação, por mínima que seja, 1 milímetro, menos de 1 milímetro, ou o que quer que seja. Então, eu aprendi a nunca chamar o enrijecedor, a largura do enrijecedor, igualzinha à largura, no caso livre, do perfil W. Ou seja, de modo que o enrijecedor ele não termine junto com o perfil W. Por quê? Se o perfil W tiver uma variaçãozinha de fabricação, por mínima que seja, o perfil do enrijecedor vai ter uma saliência, vai ficar aparecendo uma pequena saliência aqui. Então, para evitar que você não dependa dessa folga e não dependa da variação de dimensão em função da fabricação do perfil W, você garante uma folgazinha de 5 milímetros, diminui o enregistrador de 5 milímetros ou de 10 milímetros e deixa ele um pouquinho recuado. Assim você fica livre dessa pequena variação de dimensão que o perfil W possa sofrer em sua fabricação. Aqui no caso, por exemplo, como definir a largura e a altura de um enregistrador para um perfil, por exemplo, perfil W 310 por 52. Então, digamos que seja um perfil W 310 por 52, cujas dimensões são mostradas aqui. TF, espessura do flange, TW, espessura da alma, BW seria a largura total, né, do perfil laminado, e o D minúsculo, a altura total do nosso perfil W 310. A largura do enrijecedor é uma coisa, a altura é outra dimensão. Primeiro, pela largura. Para a largura, eu considero, no caso, a largura do flange, 167, menos a sua espessura, 7,6, e divido por 2, como mostrado aqui no exemplinho. Então, basta se subtrair 167, largura total, menos a sua espessura de alma, dividido por 2. Perdão, espessura de alma, e dividir por 2. E você vai obter uma largura líquida, uma largura certinha, de face interna e face externa, certinha, 79,7 milímetros para cada enrijecedor. Essa é a largura para poder caber, teoricamente, nessa dimensão, sem considerar aquela redução de 5 a 10 milímetros. E para a altura do enrijecedor? A gente considera a altura total do perfil W, D minúsculo, menos 2 vezes a espessura do flange. Então você vai ter 317 milímetros de altura total, menos 2 vezes a espessura do flange de 3,2 milímetros. Então, note que a altura do enregistrador certinho aqui seria de 290,6 milímetros. Pois bem, essas são as dimensões teóricas. Guardem elas por um instante. E agora a gente vai reduzir de 5 milímetros, no caso aquela largura total de 5 milímetros, e obter um valor de 74,7. Arredondando, seria 75 milímetros, trocando em miúdos. Ou você pode subtrair de 10 milímetros e obter um valor de 70 milímetros aproximadamente, que é o valor que foi considerado aqui. Então, a largura, já considerando uma redução de 5 a 10 milímetros para que ele não coincida exatamente com a extremidade do flange do perfil W, você considera uma reduçãozinha e você fica livre da extremidade, variação de geometria na extremidade do perfil W, variação de fabricação que pode acontecer. E outra coisa que eu aprendi, ainda enquanto aluno, recém-formado, é com relação a reduzir a altura, aquela altura teórica encontrada, de 13 milímetros. Para quê? Que não haja um atrito, uma fricção. Na hora de instalar um enrijecedor no perfil W, você não cria um atrito com as faces internas dos flanges, então você reduz a altura encontrada no slide anterior de 3 milímetros e você vai ter uma altura, uma folguinha boa para instalação,
de 287. Aqui são suas dimensões de um vencedor. 70 por 287, como está aqui, ou poderia ser também 75 por 287. E continuando aqui, eu trago apenas uma exemplificação de como chamar a planta de fabricação os desenhos de dois enriquecedores de outro projeto, por exemplo. Note que aqui nós temos as dimensões 62 por 378 para um enriquecedor e 62 por 181 para outro enriquecedor. Então, a dimensão, ele é uma chapa. Por ser uma chapa, eu sempre indico a espessura em polegada, por sua dimensão de largura total, por sua altura total. Então, eu não considero o chanfro, nada disso, nenhum desconto, apenas a largura total pela sua altura total. E a espessura sempre em polegadas. De mesma sorte aqui, 62 por 181, e a espessura em polegada. Enriquecedor E1, enriquecedor E2, pode chamar numa legenda, que é o E? E enriquecedor. Chanfro 20 por 20, poderia ser também 20, 30 por 30, fica a seu critério. Aqui o modelos, apenas exemplificando, elucidando, enriquecedores. Note aqui um enriquecedor de uma ponte rolante, perfis VS, perfis soldados. Aqui nós não temos, isso aqui é solda, perfil soldado. No perfil laminado você não tem isso. Nós temos um raio de concordância, a misulazinha. Aqui note que aqui o colega não previu, no caso, o chanfro, no enriquecedor, na chegada do enriquecedor com os perfis. Lógico, um perfil VS, uma viga VS, ela não vai ter aquele raio de concordância. Então, teoricamente, o enriquecedor não precisa de chanfro, basta vir direto. Mas você vai ter solda infringindo a solda com a solda do perfil soldado. Então você vai ter um ponto de corrosão, um ponto muito forte para zerar a corrosão. Então sempre indique o chanfro no enriquecedor para poder evitar não só o contato com a mísula, com radioconcordância, quando for um perfil W, mas também para evitar contato de solda com solda, quando for um caso de uma viga VS. Então sempre indique o chanfro para enriquecedor de modo geral. Aqui uma outra vista, essa viga soldada, uma VS, de uma ponte rolante. Para viga soldada, ponte rolante, a gente sempre indica vigas soldadas, normalmente, porque a gente acaba sempre precisando de uma altura maior do que 600 milímetros. E perfis laminados, aqui em perfil W, eles possuem uma altura, uma bitola máxima de 610 milímetros, 613 milímetros, enfim, família 610 milímetros de altura. E quando a gente precisa de uma altura maior, a gente tem que recorrer a uma viga VS. Então, a viga VS, ela possui alturas bem acima de 1 metro e assim por diante. Aqui um outro caso de perfil W com vários enriquecedores, apenas mostrando como eles aparecem direto em nossos projetos. Aqui não dá para ver direitinho se houve o chanfro ou não. Nós temos a solda do enriquecedor com a alma e com o flange. No caso, é um perfil W, você não vai ter solda, como a gente viu na foto anterior, entre o flange e a alma, houve uma solda, porque é um perfil VS, uma viga soldada. O perfil laminado não tem solda, mas ele tem, em contrapartida, o raio de concordância. Então, para fugir dele, a gente precisa criar os chanfrozinhos 20 por 20 ou 30 por 30. Aqui uma viga, enfim, largada ao tempo, era uma pontezinha, enfim, mostra como é que eles resistem bem, perfis laminados, né, resistem bem ao tempo. É uma área, digamos assim, alguns quilômetros da praia. Não é, é uma área, uma cidade litorânea, mas está a alguns quilômetros da praia. Mesmo assim, abandonada ao tempo, enfim, essa pontezinha, note como ela resiste. Tem corrosões pontiformes, algumas corrosões generalizadas. Vamos tratar disso com calma em aulas de laudos. Mas note, né, que é sempre bom trazer um chanfrozinho para poder evitar. Note que o perfil laminado, ele não vai ter solda para unir a alma com a flange, mas é sempre bom trazer o chanfro para poder ficar livre e não haver empecilho, obstrução com raio de concordância aqui do perfil W. Sempre indique um chanfro para enriquecedores. Note aqui também o limite, né, do enriquecedor, ele foi exatamente calculada, a largura calculada, para exatamente terminar faceando com o flange do perfil W. Isso não é legal. Sempre bom indicar uma folguinha de 5 a 10 milímetros, que ele não fique saliente para fora. Isso pode acontecer.
por uma questão de fabricação de 1 milímetro a mais ou 1 milímetro ou 2 milímetros a mais, ele pode criar uma saliência. Então, evite essa saliência e deixe uma folguinha para dentro, como eu falei, de 5 a 10 milímetros, e você fica coberto com relação a pequenas obstruções. Telhas e litros de materiais. Bem, as telhas estão em todo lugar, toda cobertura, todo galpão, enfim, toda a indústria sempre vai ter a telha. Telha, ela sempre tem que estar muito bem alinhada entre o profissional de engenharia e o profissional de arquitetura. Pois a telha pode ser simples ou sanduíche. Aqui é um desenho de telha sanduíche, eu não tenho fotos, eu tenho a seção transversal de uma telha sanduíche, um detalhe, você pode trazer um detalhe típico na sua planta, mas o mais importante, entre telha simples e telha sanduíche, a telha sanduíche é o quê? Nada mais é do que a telha simples na parte superior e outra telha simples na parte inferior. Onde que a telha, lógico, tem uma largura finita. Ela chega na obra com larguras, de fabricação. Mas não é a largura total que nos interessa, e sim a largura útil, ou seja, da altura de uma onda. A gente chama de onda, independente de ser uma telha trapezoidal ou ondulada. Eu sempre me acostumei com esse termo de onda, a altura total da telha chamando de onda. Então, entre o topo de uma onda e o topo da outra onda, a gente tem a largura total, a largura útil, perdão, a largura útil da telha. É essa que nos vale para quantificar o número de telhas que vai ter que ser entregue na obra para um determinado projeto. Então, aqui a largura útil, apenas frisando para ficar bem na sua memória. Então, por exemplo, um telhado com 10 metros, por exemplo, de comprimento, e aquela telha com largura útil de 980 milímetros. Como seria esse cômputo, essa quantificação? 10 metros divide pela largura útil, você vai ter 10,20 telhas. Se arredonda, senão você vai ter 11 telhas. Você está coberto. Teoricamente, você está coberto. 11 telhas dá para cobrir e terem entregues. Porém, há uma perda que a gente considera, isso aqui eu também aprendi com técnicos antigos e trago para você de mão beijada, é, para telhas, a gente considera também um percentual devido a perdas. Esse percentual é de 3%. Telha que quebra, uma parte que quebra, enfim, isso tudo pode acontecer na obra. Então, embutindo aqui 3% em 11, você pega 11,33, você arredonda para 12 telhas. Então, esse número você coloca uma nota embaixo da lista de materiais e fala se você já está considerando uma perda, ou ao se considerar uma perda de 3%, você requisita uma quantidade de 12 telhas. Aqui é uma plantinha, é um detalhe típico, que eu trago em todos os projetos de telhas. Eu só mudo, quando preciso, o diâmetro ou o comprimento de parafusos de costura e parafusos de fixação. Note aqui a largura, onda 40, MPB do fabricante. Sempre trabalhei muito com esse fabricante. Telhas MPB, onda 40, onda 50. A espessura da telha, não se engane, realmente é bem ínfima, bem pequenininha. É 0,5, 0,6 milímetros, é uma folha. Então a espessura é bem pequenininha. Tá? Então ao lado é mostrado um detalhe típico que recomendo que você possa indicar em seus projetos, em que você tem parafuso de costura a cada 50 centímetros, é o recomendado para telhas, que você tenha a cada 50 centímetros parafuso de costura, e no caso para os parafusos de fixação, que você preveja um parafuso de fixação a cada onda baixa. Ele não se prende a telha pela onda alta, a menos que você tenha um calço, você peça um calço do fabricante. Então, a largura útil, no caso da telha MPB, 1020 milímetros, né? 1074 milímetros aqui era a altura total, largura total, e 1020 milímetros, no caso, é uma largura útil. Outro caso de telha. Outra pintura, deixe uma nota para ver projeto arquitetônico. Aqui é muito crítico esse ponto, porque o ideal é você amarrar bem com o projeto de arquitetura e deixar para o projeto de arquitetura indicar, no caso, o tipo de pintura em uma face ou em duas faces. Isso gera muito problema em obra, muito problema. Então, fique ciente de amarrar bem com o arquiteto isso aqui, qual o tipo de pintura que vai ser, e se ela vai ser aplicada em uma face ou nas duas faces, a face externa e face interna. Aqui uma coisa importante, antes que eu me esqueça, o revestimento de parafuso de costura e fixação, eu sempre peço com proteção de Alusil Plus. Que é um ensaio que eles fazem numa câmara fechada com spray marítimo, ou seja, o spray marítimo que vem da, quando se caminha
pela a beira da água, na praia, você tem aquele spray que chega no seu rosto, às vezes, aquele é o spray marítimo. Aquilo ali é um veneno para a estrutura metálica. Então, ali é que vem toda a corrosão. Corrosão, aquilo ali é um prato feio. Então, esses parafusos, eles são submetidos a testes muito estressantes sob esse spray marítimo em várias horas numa câmara. Então, eles vêm com essa proteção contra a ação do spray marítimo. Então, daí, parafuso de fixação e parafuso de costura sempre com proteção a Luzio Plus. A menos que você encontre até uma outra melhor, mas sempre peço a Luzio Plus ou equivalente. Não fale similar. Similar é parecido. Sempre que você for indicar alguma coisa no projeto, indique o que você realmente confia ou equivalente. Equivalente que significa que tem que ter exatamente as mesmas propriedades mecânicas. Aqui é detalhe daquela telha sanduíche. Note, né, uma outra especificação de parafusos autoperfurantes, né? Parafuso autoperfurante, enfim, cabeça inox, fixar cada 50 centímetros e 3 parafusos por telha para cada terça. Enfim, aqui deve ser o parafuso de fixação, aqui o parafuso de costura entre telhas, que cada 50 centímetros nessa direção, entrando na sua tela, e aqui seria ao longo das ondas baixas. Note que o parafuso é uma telha sanduíche, mas se fosse uma telha simples, eu sempre garanto o parafuso pela onda baixa, não pela onda alta. Sendo uma telha sanduíche, o colega fez certinho, indicou pela onda alta. Aqui, cuidado que o comprimento ele aumenta, porque temos um sanduíche, temos uma lã de rocha, né, uma lã preenchendo esse vazio entre as duas telhas. Então, daí a telha sanduíche. São duas telhas simples, preenchidas por uma lã térmica, que vai proteger o galpão de desconforto, de insolação térmica. Aqui, apenas enfatizando sobre a necessidade específica de telha simples ou telha sanduíche. Telha trapezoidal, note que em forma de trapézio, então, telha trapezoidal, altura tal, ou telha trapezoidal, onda 40 e assim por diante. Aqui são outros esquemas, às vezes seja um galpão, enfim, um galpão, um dos galpões que eu fiz um laudo uma vez, ele é constituído de telhas de cobertura e telhas de fechamento. A telha de cobertura, lógico, fica na parte da cobertura, fica no topo, e a telha de fechamento são essas telhas laterais. Aqui é quase imperceptível, mas note uma linha, então aqui seria a largura útil. Talvez não seja nem a largura útil, ou talvez sim, ou talvez não. São telhas onduladas. Elas têm talvez tenham 1 metro ou 900 milímetros, alguma coisa nesse sentido. São telhas onduladas, não são telhas trapezoidais. Talvez elas tenham mais ondas por metro do que a telha trapezoidal tenha mais trapézios por metro, alguma coisa do tipo. Só que talvez sejam as divisões dela. Então você tem a largura útil. Então sempre procure saber a largura útil, se a telha for ondulada ou se a telha for trapezoidal. Aqui foi um ponto em que, fazendo o laudo, eu percebi, incluí no meu laudo, não fazia parte do laudo, mas consultando, sempre entrevisto os operários, trabalham no galpão sempre, converso com eles, e eles trabalham lá e o galpão é para eles, e tem que servir a eles. Tem umas três translúcidas eh, já bem acabadas, né, com o tempo, precisam ser trocadas. Enfim, nisso eu verifiquei que a iluminação era insuficiente. Telha simples para cobertura, eu não recomendo. O calor fica excessivo. Recomendo telha sanduíche para cobertura, pelo menos. E nas laterais, se você puder colocar, especificar telha sanduíche, ótimo para os operários. Telha simples, ela também gera uma massa de calor aqui dentro. Fazendo a inspeção nesse galpão, eu não conseguia ficar por mais de 5 minutos digamos, a 50 centímetros ou 1 metro dessa telha. A massa de ar quente aqui era muito forte. Não estou exagerando, era muito forte. Então imagine que trabalha nesse galpão 8 horas por dia. Então sempre que você for indicar, perceba ao seu redor como está também o conforto. E a chance que você tem de fazer um laudo. Só vai ter aquele laudo. Então, preencha o laudo com todos os requisitos que você puder observar. Iluminação, conforto térmico para os usuários, assim por diante. Aqui um outro galpão. Note o interior com telha trapezoidal, aqui também com telhas trapezoidais, interior. Aqui quase imperceptível as larguras úteis entre, enfim, são telhas simples para telha de fechamento e telha de cobertura simples, não são sanduíches.
Naturalmente vai ter um comprimento útil que está quase imperceptível a olho nu também, mas vai ter uma largura útil. Eu sempre se basei pela largura útil para quantificar o número de telhas. Aqui é uma planta parcial que, procurando em meus alfarrábios alguma coisa a mais para essa aula, acabei encontrando um cortezinho bem simples, veio a calhar. É um cortezinho simples, um corte A, é uma planta comprida, ela continua. Enfim, a planta baixa, a gente também dimensiona calhas e tubos de queda, como engenheiro civil. Eu vou trazer em alguma aula como dimensionar o número de tubos de queda, a área de telha, enfim, a dimensão da calha. Quanto que é telha de cobertura, onda 40, espessura 0,5. Eu sempre tenho que indicar a altura, que passa no cálculo pela tabela do fabricante para o vão que ela está vencendo e para a carga de vento. A espessura 0,5 para esse caso, o comprimento da telha, no caso, e o número de telhas, já computando a perda ou não. A gente vai enfatizar isso em nota. E que telha de fechamento, da mesma forma, onda 40, espessura 0,5, o comprimento, no caso esse comprimentozinho aqui, 1.273 milímetros. Ele fica quebrado mesmo esse número, não tem problema. Vai colocar vírgula, porque já está em milímetros, então não tem sentido vírgula 5 milímetros. Indique em milímetros, o número quebrado que der, não tem problema. Pode arredondar se quiser para 1.275, 3.800, mas é o que der ali. Então a gente vai ter uma medida para ser aferida. Então aqui o número de telhas, no caso, se eu preciso de 26 telhas de cobertura nessa direção, naturalmente, telha de fechamento eu também vou precisar de 26 telhas ao longo dessa direção. Então os valores têm que bater. Então fica aqui apenas um projetinho mostrando, no caso a calha, a espessura, note, para telhas e para calha, a espessura é sempre 0, alguma coisa. Desenvolvimento da calha, que é a dimensão total da calha, o comprimento total da calha, fica para outra aula. Enfim, aqui apenas mostrando a telha de fechamento lateral, aqui também ela vai ter um recorte, vai ter uma outra telha de fechamento, ela vem até esse fundo. É importante mostrar uma elevação mostrando o fundo da telha de fechamento, o topo do pilar, enfim, para que você não tenha rufo, listas de materiais, calha também se considera em listas de materiais. Bem, eu deixo a minha gratidão por me receber e me acompanhar até aqui mais esta aula. Eu fiz essa aula exclusivamente para você, tentando trazer um apanhado de várias listas de materiais de forma eclética, mostrando os erros e acertos, que você aprenda e você não cometa esses mesmos errinhos em sua trajetória de sucesso ao longo da sua carreira. Assim, te espero na próxima aula e muito obrigado.